Vamos lembrar que já teve decisão do Supremo Tribunal Federal favorável ao compartilhamento de dados do COAF com o Ministério Público, apesar de uma liminar do então presidente do STF, Dias Toffoli, durante o recesso do Judiciário, que havia suspendido, paralisado todas as investigações no país baseadas em dados do COAF. Eu sempre conto que, enquanto o Toffoli segurava a investigação do Flávio Bolsonaro, que estava nesse monte, a família Bolsonaro fez campanha contra a instalação da CPI da Lava Toga. Os bolsonaristas posam aí de valentes contra ministros do STF o tempo todo. Mas o Jair Bolsonaro estava lá abraçando o Toffoli num sábado à noite, foi comer pizza, ver jogo do Palmeiras e fez campanha contra uma CPI que investigaria Dias Toffoli, que tinha sobre si várias acusações, a partir de reportagens, a partir de elementos ali que os parlamentares, vários deles, consideraram suficientes para servir de instalação para uma CPI. Enquanto o Toffoli segurava, repito, a investigação sobre o Flávio, a família Bolsonaro conseguiu, por meio de pressões, barrar a CPI com a retirada de assinaturas, porque o mínimo de assinaturas havia sido alcançado. Eles tentaram ir em cima ali dos senadores do PSL na época, Major Olímpio, Soraya Tronic e juíza Selma Arruda, não conseguiram fazer com que esses retirassem a assinatura, mas outros parlamentares acabaram retirando e essa CPI acabou engavetada, como muitas outras. Tem muitos parlamentares que também não querem criar problema com o ministro do STF, como a família Bolsonaro não quis, né? Então, o Toffoli segurou durante 4 meses a investigação, mas o plenário do Supremo votou favoravelmente a esse compartilhamento de dados. Aí o Toffoli até mudou de voto e acabou votando o contrário do que ele tinha decidido durante o recesso, para não ficar na parte perdedora e poder escrever, inclusive, o acórdão dessa decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, que envolveu, portanto, os 11 ministros. Agora, se cria aí essa tese de que o relatório do COAF trouxe dados para além dos dados autorizados para o relatório do COAF, não foi só o que era para fazer e tal, não sei o quê. Eles estão tentando, de todas as formas, encontrar irregularidades ou criar irregularidades através de essa construção, esse novo entendimento, etc., para barrar esse inquérito, para anular esse inquérito, porque é indefensável tudo o que Flávio Bolsonaro fez no gabinete dele, que diz respeito ao que a investigação descobriu. É indefensável. Quem quer que leia a denúncia na sua completude, na sua inteireza, vai ver que é absolutamente conclusiva a denúncia. Então, você tinha um operador de um esquema de desvio de dinheiro público que coletava a maior parte das remunerações recebidas por funcionários que não prestavam o trabalho correspondente. Então, eles estavam em casa, eles estavam seguindo sua rotina natural, mas eram funcionários fantasmas. Então, eles recebiam a remuneração da Alerj, ficavam com uma quantia pequena de mesada para emprestar o nome para aquele esquema, repassavam para o operador a maior parte da sua remuneração, e aí você soma 5 mil aqui, 6 mil ali, 7 mil ali e tal, 15 assessores, e vocês imaginam que dá uma quantia significativa por mês, e esse operador estava pagando despesas pessoais do Flávio Bolsonaro. E na mesma época fez lá os depósitos, que eu tanto apontei, e veio o extrato bancário, revelado pela revista Cruzoé, mostrando que fez depósito para o Jair Bolsonaro na conta da Michelle, 89 mil reais, que o presidente disse lá atrás que eram só 40 mil, mentiu. Né? É bom que fique claro, a gente está falando de fato precisa ser exposto, mas eles não querem a exposição do fato, porque o fato contraria a narrativa, o fato contraria a propaganda, contraria a imagem que eles criaram diante do eleitorado, assim como todas as decisões subsequentes no governo contrariam o discurso de campanha em relação à corrupção e ao seu combate. Então houve a transferência do COAF, do Ministério da Justiça, na época nas mãos do Sérgio Moro, para o Ministério da Economia, o Banco Central, né, acabou no Banco Central, que interessava ali a turma do Centrão, com a qual o Bolsonaro fechou acordo para isso. Houve a desidratação do pacote anticrime proposto pelo Sérgio Moro, com a votação da criação da figura do juiz de garantias, que divide a primeira instância em duas, como se não bastassem já as 4 no país, a restrição à delação premiada, a restrição à prisão preventiva, fora as interferências, né, na Polícia Federal, a troca de comando, etc., quando a investigação foi avançando mais. E agora você tem o STJ com o João Otávio de Noronha cotado para assumir a vaga do Marco Aurélio Mello no Supremo Tribunal Federal, decidindo aí toda hora a favor da família Bolsonaro, com base de argumentação obviamente frágil,
né? Mas eles encontram pelo em ovo quando querem. Né? Encontram não, né? Eles dizem que tem. Né? Vamos deixar assim de uma maneira mais clara. Então eles estão tentando anular o relatório do COAF porque ele embasou a investigação no seu princípio. Quando você anula aquele indício inicial, você consegue anular todo o inquérito. É isso que a defesa do Flávio Bolsonaro deseja. A população brasileira foi votar em 2018 sem saber o que acontecia nos gabinetes. E olha que a imprensa revirou a vida da família Bolsonaro. Mas a imprensa, eu sempre mostro essa distinção. Ela não tem a ferramenta do COAF para mostrar a movimentação bancária atípica. A imprensa não tem como decidir, como um tribunal, quebrar sigilo bancário. Ela não tem como avançar a investigação com as ferramentas que um Ministério Público independente, que um Centro de Controle de Atividades Financeiras tem. Então veio depois esse tipo de revelação. E aí mostrou-se aquilo que eles fizeram no gabinete passado. E aí se mudou a perspectiva que existia nessa área do governo. Muitos parlamentares, muitos políticos temiam o que Jair Bolsonaro podia fazer, ainda mais com o Sérgio Moro como ministro. Aí, quando eles viram que a família Bolsonaro tinha telhado de vidro, ficaram felizes da vida. Porque as pessoas que têm zelo pela moralidade pública, quando elas veem uma coisa irregular, uma coisa ilícita, elas querem a responsabilização e a punição. Quando elas não têm rabo preso com político, com grupo político, com corrente ideológica, não estão nem aí, para elas bandido é bandido, criminoso é criminoso, peculato é peculato, independentemente de quem seja, né? Elas querem a punição. Agora, tem muito parlamentar que tem telhado de vidro também, que esfrega as mãos e fala, que beleza, ele também tem telhado de vidro. Então, vamos nos unir contra o combate à corrupção. E é isso que está acontecendo no Brasil hoje. Olha aí, o Congresso Nacional, no meio de uma pandemia de Covid-19, 250 mil mortes, está votando o quê? Está votando PEC da imunidade, que é a PEC da impunidade para estender o foro privilegiado, inclusive. Para fazer com que deputado estadual que seja investigado por crime relacionado ao mandato anterior, mas que virou senador, por exemplo, como no caso do Flávio Bolsonaro, tenha foro privilegiado registrado ali em lei para ficar no Supremo Tribunal Federal. O que não era esclarecido, dependia aí de decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, que deu uma decisão nesse sentido, restringindo o foro privilegiado, mas que, por não esclarecer todas as hipóteses, como, por exemplo, o sujeito ser investigado quando ele era deputado, depois virar senador e tal, foi usada aí uma brecha, lá no Rio de Janeiro, por um órgão do Tribunal de Justiça, para conceder o que eu chamo de foro privilegiado retroativo do Flávio Bolsonaro. E adivinha quem é que está sentado em cima de um recurso do MP Fluminense contra o foro privilegiado retroativo do Flávio Bolsonaro? Gilmar Mendes, que não pauta o recurso do MP. Não coloca lá para votar. Enquanto ele não coloca para votar, o STJ anula a quebra de sigilo bancário, o Congresso tenta estender o foro privilegiado e o caso vai lá ficando. De repente, na hora que quiser botar, já não vai ter mais nada. Né? Os outros já fizeram todo o trabalho que eu considero assim, sujo em termos morais. Né? Eu considero inadequado, eu considero forçação para que haja esse alívio para o Flávio Bolsonaro. Não vejo a argumentação técnica devidamente feita, porque os indícios são muito claros. Você tinha um assessor de gabinete movimentando quantias milionárias. A princípio, R$ 1.200.000, 600 mil que entraram, 600 mil saíram. Depois viram que era muito mais que estava sendo movimentado naquele esquema, e o Ministério Público Fluminense fez a denúncia mostrando que os desvios foram de 6 milhões e 100 mil reais. E é desvio para pagar mensalidade de escola de filho, aí é fácil, né? Pai de família trabalha para pagar mensalidade de filho. Não conta com operador de esquema de desvio de dinheiro público por meio de funcionário fantasma para pagar a escola das crianças. Trabalha para pagar plano de saúde, não conta com operador. Trabalha para comprar imóvel, não conta com depósito do operador na conta da esposa, no caso do Flávio Bolsonaro, dias antes do pagamento de uma parcela de um imóvel. Ela que também é investigada, também pode ter a sua barra aliviada por meio dessa série de decisões que hoje estão no STJ, assim como o Fabrício Queiroz e a Márcia Aguiar, sua esposa, que foram para a prisão domiciliar por ordem do João Otávio de Noronha, que está lá relatando os casos no STJ. E quem manteve a decisão do João Otávio de Noronha, que foi contestada pelo ministro Félix Fischer, Gilmar Mendes. Então vocês vejam que dupla.
Ela ganhou uma fuga premiada, Márcia Guerra, eu repito aqui. É preciso enfatizar. Ela estava foragida e foi mandada para casa sem nem precisar dar explicação para cuidar do marido. Não, precisa lá ter alguém para cuidar do marido. Então vai a foragida mesmo. Não precisa vir para a cadeia, não precisa justificar nada. Então, assim, você tem um clima de impunidade crescendo e avançando cada vez mais no Brasil, lamentavelmente.